O contato com um piso cerâmico liso e brilhante sob os pés transmite estabilidade. Essa placa rígida e nivelada começou sua jornada como uma mistura caótica de terra úmida, argila plástica e rochas moídas. Para que essa matéria-prima maleável e irregular ganhasse a rigidez necessária e a geometria exata exigida pela engenharia moderna, ela teve que passar por uma sequência brutal de compactação mecânica extrema e fusão térmica controlada. O que parece ser apenas uma placa de pedra artificial comum é, na verdade, um monumento à termodinâmica industrial. Cada placa sob nossos passos esconde um processo de transformação física de alta pressão e calor. A produção em escala industrial de revestimentos planos introduz um desafio físico complexo, pois a argila encolhe de forma irregular quando aquecida. O mistério reside em como a linha de produção consegue garantir que milhões de placas saiam do forno com dimensões idênticas e sem qualquer empenamento. Compreender esse processo exige investigar as forças invisíveis que atuam nos poros microscópicos do material, onde a água é expelida sob alta temperatura. Pequenas variações na composição química da argila extraída de diferentes jazidas alteram o comportamento térmico do material. Qualquer variação mínima na umidade inicial pode deformar a peça. Tudo começa na preparação da barbotina, uma suspensão líquida ultra-homogênea criada dentro de moinhos de bolas gigantescos que giram continuamente. Dentro desses cilindros de aço revestidos com blocos de alumina, toneladas de argila, feldspato e quartzo são misturadas com água e esferas de cerâmica de alta densidade. O impacto mecânico constante dessas esferas esmaga os minerais até que eles atinjam uma granulometria inferior a 45 micrômetros. Essa lama cinzenta e densa é bombeada para tanques subterrâneos com agitadores contínuos. Como transformar um líquido denso e úmido em um pó seco ideal para prensagem sem segregar os diferentes minerais. A presença de água livre na barbotina impede a prensagem direta e causaria explosões por vapor dentro do forno de queima. A pressão de vapor gerada quando a água líquida, presa em poros fechados, atinge temperaturas acima do ponto de ebulição rompe a estrutura interna do material. O aprisionamento de umidade microscópica é o pior inimigo da integridade estrutural de qualquer corpo cerâmico submetido ao calor rápido. Por isso, a indústria precisa remover essa água de forma extremamente rápida e eficiente, sem perder a homogeneidade conquistada na moagem. Esse obstáculo exige uma secagem térmica suspensa antes da compactação. O atomizador resolve esse problema ao projetar a barbotina contra uma corrente de ar quente, criando grânulos esféricos ocos com umidade ideal. O bico injetor pulveriza o líquido no topo de uma torre cônica, enquanto o ar a 300 graus evapora a água instantaneamente. O formato esférico perfeito dos grãos de pó evita o travamento mecânico por atrito e permite que eles deslizem suavemente pelos dutos de alimentação. O uso de secagem por pulverização térmica mantém a composição química intacta. Esse pó granulado flui como um fluido, preenchendo as cavidades da prensa com densidade constante e uniforme. Prensas hidráulicas de até 10.000 toneladas compactam o pó atomizado, eliminando os vazios de ar entre as esferas. O impacto seco dos pistões de aço sobre o molde preenchido com o pó granulado reduz sua espessura pela metade em frações de segundo. Na física da compactação mecânica, a deformação plástica das esferas ocas de pó cria pontos de contato que sustentam a forma geométrica provisória. Cria-se assim a placa cerâmica crua, que possui dimensões definidas, mas ainda carece de ligações químicas fortes entre seus grãos. Essa etapa mecânica é crucial para a densidade final da peça. A placa recém-prensada, conhecida como peça verde, mantém sua forma apenas por forças físicas fracas de contato mecânico temporário.
Um operador de linha de produção pode esfarelar as bordas dessa placa usando apenas a pressão moderada dos dedos das mãos. Essa fragilidade extrema da fase intermediária representa um grande desafio de engenharia mecânica, exigindo que o transporte por esteiras rolantes até o secador seja extremamente suave para evitar fraturas de borda. Qualquer solavanco no trajeto pode arruinar o alinhamento geométrico da placa crua antes que ela passe pelo processo de endurecimento térmico definitivo. A secagem rápida em túneis verticais remove a umidade residual restante, induzindo as primeiras tensões físicas por contração do material. A redução milimétrica da distância entre as partículas de argila ocorre conforme a água intersticial é evaporada sob um fluxo constante de ar quente. Para evitar empenamento prematuro antes mesmo da queima, a taxa de evaporação deve ser perfeitamente uniforme em toda a superfície da placa cerâmica. Essa etapa de desidratação final estabiliza a estrutura porosa da peça verde, preparando-a adequadamente para receber a esmaltação e enfrentar as temperaturas extremas do forno de rolos industriais. A queima industrial não é um cozimento de argila, mas uma reação de vitrificação parcial, onde os minerais fundidos fluem por capilaridade para fechar os poros sob forças de tensão superficial. O calor extremo a 1200 graus derrete parcialmente o feldspato, gerando uma fase vítrea líquida que reorganiza a estrutura cristalina e encolhe a peça por sucção capilar. Esse vidro líquido flui e solda as partículas duras de quartzo restantes em uma matriz sólida. Controlar a viscosidade desse feldspato fundido é vital para evitar que a placa derreta por completo ou perca sua forma geométrica durante essa liquefação parcial. A eliminação dos poros pela ação do líquido vítreo provoca um encolhimento de até 10% nas dimensões lineares da peça. Uma placa cerâmica que entra no forno com 1 metro de comprimento sai dele com apenas 90 centímetros após a queima completa. Para prever esse encolhimento, a engenharia exige extrema precisão geométrica no design dos moldes iniciais de prensagem. Além disso, o forno deve manter uma temperatura idêntica em toda a sua largura para evitar que as bordas encolham mais que o centro, o que causaria ondulações e defeitos dimensionais irreparáveis nas placas cerâmicas. O forno de rolos transporta as placas individualmente sobre cilindros giratórios de cerâmica refratária altamente alinhados. Milhares de rolos de cerâmica branca giram em sincronia ao longo de um túnel de queima de 150 metros de extensão. Nesse ambiente interno, queimadores de gás natural dispostos lateralmente criam zonas de temperatura milimetricamente controladas. Esse sistema mecânico garante que o calor seja transferido de forma idêntica para as faces superior e inferior da cerâmica. Essa uniformidade térmica impede que a placa sofra gradientes de temperatura que resultariam em empenamento físico ou trincas durante o avanço contínuo. A aplicação do esmalte e dos pigmentos por impressão digital a jato de tinta ocorre imediatamente antes da entrada no forno. Cabeças de impressão industriais ejetam gotas de suspensão vítrea colorida sobre a superfície fria e porosa da placa prensada. As tintas cerâmicas são compostas por óxidos metálicos suspensos que revelam suas cores finais apenas após sofrerem as reações químicas da queima. No forno, o esmalte derrete junto com a base cerâmica, fundindo-se em uma única estrutura vítrea contínua que protege a placa contra a penetração de líquidos e confere o acabamento estético desejado ao produto. Durante o resfriamento, o quartzo livre sofre uma contração brusca de volume de 1% ao atingir 573 graus. Essa transição de fase cristalina do quartzo beta para o quartzo alfa altera o arranjo espacial dos átomos de silício e oxigênio.
A mudança repentina de volume gera um estresse térmico interno violento que pode romper a peça recém-sinterizada. Para mitigar esse risco de choque térmico e evitar trincas internas espontâneas, a velocidade de resfriamento nessa faixa de temperatura específica deve ser extremamente lenta e controlada com precisão absoluta pelos sistemas do forno. Sistemas de sopro de ar com controle de fluxo gerenciam a queda de temperatura em zonas específicas do forno. Ventiladores industriais regulados por inversores de frequência direcionam jatos de ar frio sobre as placas que transitam nos rolos finais do equipamento. O equilíbrio térmico entre o topo e a base da placa deve ser rigorosamente mantido mesmo durante o sopro de resfriamento. Essa simetria térmica evita o empenamento por gradiente de temperatura na fase final do processo. Assim, a cerâmica atinge a temperatura ambiente de forma segura, mantendo sua integridade mecânica totalmente estável e livre de tensões térmicas. A peça resfriada apresenta dureza mineral equivalente à da pedra natural, sendo imune a riscos mecânicos comuns do dia a dia. Uma lâmina de aço afiada é incapaz de arranhar a superfície esmaltada da cerâmica que acabou de sair da linha de produção. A estrutura atômica desordenada do vidro fundido intertravado com os cristais de quartzo confere ao material sua resistência física característica. Esse resultado concreto confirma o sucesso do processo de vitrificação e sinterização das matérias-primas originais, transformando o agregado de argila em uma rocha artificial extremamente resistente a impactos e ao desgaste contínuo. Sensores ópticos a laser analisam a planicidade e a ortogonalidade de cada placa cerâmica individualmente na saída do forno. Linhas de luz laser vermelha varrem a superfície das placas em movimento, enquanto câmeras de alta velocidade registram desvios milimétricos. Algoritmos de processamento de imagem comparam a curvatura real da placa com um plano matemático perfeito em tempo real. Esse monitoramento automatizado separa as peças que sofreram empenamento térmico daquelas que atendem aos rigorosos padrões de tolerância dimensional. As peças aprovadas seguem na esteira, enquanto as defeituosas são descartadas para evitar falhas de lote. A cerâmica queimada e resfriada não é quimicamente inerte ao ambiente. Ela absorve vapor d'água microscópico de forma contínua, expandindo seu volume de maneira irreversível ao longo dos anos. A reação química lenta de hidratação das fases vítreas instáveis provoca um aumento volumétrico microscópico na base cerâmica. Essa expansão tardia por umidade é um fenômeno físico inevitável que desafia a durabilidade de revestimentos instalados em áreas expostas às intempéries. O processo gera um estresse mecânico severo entre a base cerâmica, que se expande lentamente, e a camada de esmalte rígido superior, que permanece com dimensões estáveis. Se a base cerâmica se expande enquanto o esmalte rígido resiste, a interface entre as duas camadas acumula energia de cisalhamento destrutiva. Esse fenômeno físico resulta no aparecimento de trincas finas na superfície esmaltada ou até no desprendimento violento de placas inteiras do chão após anos de assentamento. A rigidez do cimento colante impede o alívio natural dessa tensão mecânica, transformando o piso em um sistema sob estresse constante. Esse comportamento obriga a indústria a desenvolver soluções metalúrgicas e químicas refinadas na formulação de ambas as camadas para equilibrar as forças internas do material. A compatibilização dos coeficientes de dilatação térmica do esmalte e da base cerâmica exige calibração química rigorosa durante a formulação das matérias-primas. Os técnicos realizam o ajuste milimétrico na proporção de óxido de sódio e óxido de boro na receita do esmalte para controlar sua taxa de contração. Em laboratórios industriais,
ensaios de dilatometria óptica medem a variação dimensional das amostras em escala nanométrica. Essa calibração garante que as duas camadas encolham de forma coordenada durante o resfriamento no forno, minimizando os riscos de falhas estruturais tardias após a instalação do piso cerâmico. O esmalte é projetado para resfriar sob compressão residual, impedindo que trincas microscópicas se propaguem pela superfície cerâmica. Essa força física de compressão aperta as moléculas do esmalte umas contra as outras, agindo como um escudo mecânico contra esforços de tração gerados pela expansão por umidade pós-queima. Essa engenharia de tensões superficiais é análoga ao processo de fabricação do vidro temperado, onde a resistência reside no equilíbrio de forças internas. Esse escudo de compressão mecânica evita o fenômeno do gretamento, garantindo que o revestimento cerâmico mantenha seu brilho e integridade estrutural por décadas. Os fornos industriais operam ininterruptamente durante anos, pois o resfriamento completo causaria a fratura dos rolos cerâmicos refratários. A contração térmica destrutiva, que ocorreria nos rolos de 150 metros, se a temperatura caísse de forma descontrolada, inviabilizaria o maquinário. Esse fator gera um custo energético fixo massivo para a fábrica, exigindo um fluxo contínuo de produção para manter a viabilidade econômica do negócio. A complexidade logística de manter uma planta operando em turnos ininterruptos é o preço necessário para alimentar a demanda térmica constante e manter os queimadores acesos dia e noite. Ao contrário do vidro ou dos metais, a cerâmica totalmente queimada não pode ser simplesmente derretida de volta para ser remodelada na linha de produção. A ligação química covalente iônica altamente estável estabelecida durante a sinterização impede o reaproveitamento térmico direto do material. As fases minerais formadas na queima resistem a temperaturas de fusão normais, tornando a estrutura cristalina irreversível. Por conta disso, qualquer peça quebrada ou fora das especificações geométricas torna-se um resíduo sólido difícil de processar, representando uma perda direta de matéria-prima e energia que desafia a sustentabilidade da fábrica. Para solucionar esse descarte, a indústria tritura as placas cerâmicas rejeitadas para reinseri-las no início do processo como um aditivo inerte chamado chamote. Moinhos de martelo quebram as peças cerâmicas duras em pedaços milimétricos que são adicionados de volta à mistura de moagem úmida. O chamote reduz a plasticidade excessiva da argila crua e melhora o comportamento de secagem das novas placas verdes. Esse ciclo fechado de reciclagem mecânica resolve o problema do acúmulo de resíduos industriais e otimiza a receita de matérias-primas, transformando perdas em um componente técnico valioso para o processo. Variações mínimas no teor de óxido de ferro presente na argila bruta alteram a cor de fundo da peça queimada. A mudança sutil de tonalidade cinza para avermelhada na base da cerâmica ocorre quando se altera o lote de argila extraído da mina. O laboratório de controle de qualidade monitora o espectro de cor de cada lote produzido para evitar que o cliente receba tonalidades diferentes. Para compensar essa oscilação mineral, o sistema de esmaltação digital ajusta dinamicamente a densidade de pigmento impresso, garantindo a uniformidade visual exigida pelo mercado consumidor final. O processo de retificação utiliza discos de diamante de alta velocidade para desbastar as bordas da cerâmica queimada. Placas cerâmicas passam por guias metálicas rígidas, enquanto rebolos diamantados resfriados, a água moe suas laterais com precisão micrométrica. O atrito extremo entre o diamante sintético e a cerâmica vitrificada exige um fluxo constante de água para resfriamento e remoção do pó fino gerado. Esse desbaste mecânico garante
que as bordas fiquem perfeitamente retas e com ângulos exatos de 90 graus, permitindo juntas de assentamento mínimas e um alinhamento perfeito durante a instalação do revestimento. O relevo no verso da placa cerâmica, chamado tardoz, é projetado para otimizar a ancoragem mecânica da argamassa colante. Esses sulcos geométricos, em forma de ranhuras paralelas, são moldados na argila pela prensa hidráulica durante a compactação inicial do pó. O desenho do tardoz deve balancear a facilidade de desmolde na prensa com a capacidade de aderência mecânica após o assentamento definitivo. Esse relevo permite que o adesivo químico penetre nos vazios e crie uma ponte de aderência física indestrutível com a parede ou o chão, impedindo que o piso se solte sob tráfego constante. Sistemas automáticos de visão computacional detectam defeitos estéticos e estruturais invisíveis ao olho humano destreinado na fase final da linha. Câmeras de alta resolução capturando imagens da superfície esmaltada sob diferentes ângulos de iluminação LED para identificar pequenas bolhas, riscos ou falhas de impressão. O sistema aplica critérios rigorosos que definem se uma peça é classificada como tipo A ou se será rebaixada para categorias inferiores devido a microimperfeições. Essa triagem eletrônica direciona cada placa cerâmica para sua respectiva classe de qualidade antes que o empacotamento robótico final prepare os lotes para o transporte. A planicidade perfeita é obtida equilibrando a gravidade sobre os rolos do forno, a viscosidade do vidro derretido e a contração coordenada das matérias-primas. O controle dinâmico da velocidade dos rolos e das zonas de queima impede que a cerâmica amolecida curve sob seu próprio peso durante a sinterização. A engenharia mecânica e química atuam em perfeita harmonia para anular a tendência física natural da argila de se deformar sob calor extremo. Esse equilíbrio termodinâmico garante que a placa cerâmica saia da linha de produção perfeitamente reta, estável e pronta para ser assentada na construção civil. Ao sentirmos um piso cerâmico liso e brilhante sob os pés, raramente pensamos que essa estrutura rígida começou como uma mistura caótica de argila úmida e rochas moídas. A transição para uma superfície de alta rigidez mineral perfeitamente nivelada exige vencer o encolhimento e a deformação natural dos minerais sob calor extremo. Por meio de processos invisíveis, como a fusão molecular controlada do feldspato e a retificação por discos de diamante, o fluxo contínuo da fábrica automatizada entrega placas de alta resistência geométrica. Esse rigor industrial resulta em um revestimento mineral permanente que resiste ao tempo e ao desgaste diário do mundo real.